Droga, isso não pode estar acontecendo. A voz de Richard Donovan ecoou pelos corredores da Donovan Industries como um rugido desesperado. O CEO de 54 anos estava literalmente suando através de seu terno de 3 móis enquanto caminhava de um lado para o outro em seu escritório no 4º andar. Em exatos 45 minutos, executivos do grupo Marseille chegariam para a reunião mais importante da história de sua empresa. 100 milhões de dólares em contratos de tecnologia médica dependiam desta apresentação. E o tradutor profissional havia acabado de ligar com uma emergência familiar de última hora. Sr. Donovan, tentei todos os serviços de tradução da cidade, informou sua assistente Jennifer com a voz tremendo. É véspera de feriado, ninguém está disponível. Os franceses são inflexíveis, apenas francês, sem exceções. Richard afrouxou a gravata, sentindo o peso de 200 empregos em seus ombros. Seu negócio familiar, construído ao longo de 30 anos, poderia colapsar completamente se perdesse este contrato. Os franceses já haviam avisado que não remarcariam reuniões. Era hoje ou nunca. Deve haver alguém nesta cidade que fale francês fluentemente, ele gritou, batendo na mesa. Qualquer pessoa. Então uma voz pequena e clara veio do corredor. Papai, você esqueceu sua chave inglesa no carrinho. Richard parou abruptamente. Através da porta entreaberta, ele viu uma menina negra de cerca de 12 anos entregando uma ferramenta para Joseph Williams, o zelador que trabalhava no prédio há 15 anos. A menina falava com seu pai em francês perfeito, perguntando se ele precisava de ajuda com os equipamentos. Jennifer, Richard sussurrou com os olhos fixos na menina. Você ouviu isso? Ouvir o quê, senhor? Aquela criança? Ela estava falando francês. Jennifer seguiu o olhar de seu chefe e franziu a testa. Senhor, essa é Amélia, filha do Joseph. Ela só veio buscar o pai porque a escola saiu mais cedo hoje. Richard observou a menina mais de perto. Amélia Williams usava um uniforme escolar simples, tênis gastos e carregava uma mochila remendada. Aos 12 anos, ela parecia completamente fora de lugar no ambiente corporativo sofisticado, como uma flor silvestre crescendo do concreto. Mas algo em seus olhos chamou a atenção de Richard. Havia uma inteligência ali, uma serenidade que contrastava dramaticamente com sua própria agitação desesperada. Quando Amélia percebeu que estava sendo observada, acenou educadamente e sorriu com uma confiança que parecia impossível para alguém tão jovem. Joseph, Richard chamou impulsivamente saindo de seu escritório. Posso falar com você por um momento? O zelador se aproximou nervosamente, claramente desconfortável com a atenção repentina de seu chefe. Há algum problema, Sr. Donovan? Sua filha, ela fala francês? Joseph piscou surpreso. Sim, senhor. Amélia é muito inteligente. Ela aprendeu francês sozinha na internet e na biblioteca. Sonha em estudar na França um dia. Richard sentiu uma centelha de esperança acender em seu peito. Que nível de francês? Bem, Joseph hesitou, olhando para sua filha. Ela conversa com turistas franceses que visitam o museu onde fazemos trabalho voluntário nos fins de semana. Eles sempre ficam impressionados. Amélia se aproximou, percebendo que era o centro da conversa. Posso ajudá-lo, Sr. Donovan? Ela perguntou em inglês perfeito, mas com uma formalidade que revelava sua educação cuidadosa. Richard se ajoelhou para ficar na altura dela, sua mente acelerada. Esta criança poderia ser sua salvação ou sua ruína. Apostar o futuro da empresa em uma menina de 12 anos parecia loucura. Mas que escolha ele tinha? Amélia, preciso de alguém que fale francês fluentemente para uma reunião muito importante em 40 minutos. Você se sentiria confortável ajudando? Os olhos de Amélia brilharam com uma mistura de curiosidade e determinação.
Que tipo de reunião estamos falando? Se esta história de coragem improvável e oportunidades inesperadas tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para descobrir como uma simples estudante estava prestes a ensinar uma lição sobre subestimar pessoas, baseado apenas em aparências. Uma reunião de negócios muito importante. Richard repetiu lentamente, observando Amélia com uma mistura de desespero e ceticismo. Seria tradução simultânea para executivos franceses discutindo contratos de 100 milhões. Amélia assentiu com uma seriedade impressionante para sua idade. Entendo perfeitamente, Sr. Donovan. Posso fazer isso. Joseph interrompeu nervosamente. Senhor, com todo respeito, Amélia é apenas uma criança. Pode não ser apropriado. Papai. Amélia o interrompeu suavemente em francês. Deixe-me mostrar o que posso fazer. Então ela se virou para Richard em inglês impecável. Sr. Donovan, você precisa saber que aprendi francês porque minha falecida avó era do Haiti. Ela me criou falando apenas francês até os 6 anos, quando veio morar conosco. Richard sentiu um aperto no peito. A menina havia perdido sua avó assim como ele havia perdido seu pai quando tinha a mesma idade, mas sua mente empresarial ainda resistia à ideia. Amélia, esta reunião vale o futuro da empresa. Se algo der errado, então você terá perdido tudo, ela respondeu com uma lógica devastadoramente simples. Mas se der certo, você terá ganho tudo. Qual é a diferença real entre tentar comigo ou desistir completamente? Jennifer se aproximou discretamente. Sr. Donovan, os franceses acabaram de confirmar que estarão aqui em 35 minutos. E a segurança disse que há repórteres do Financial Times no saguão. Se esta reunião falhar publicamente, Richard passou a mão pelos cabelos, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Seu negócio familiar, construído por seu avô imigrante italiano, estava literalmente nas mãos de uma menina negra de 12 anos. A ironia era cruel. Ele sempre se orgulhara de ser um empregador progressista, mas agora que realmente precisava confiar em alguém fora de seu círculo usual, sentia seus preconceitos inconscientes surgindo. Amélia, ele disse finalmente, você entende que estes homens são extremamente exigentes? Eles testam tradutores profissionais até quebrá-los. Podem fazer perguntas técnicas complexas. Eu sei, ela respondeu calmamente. Li sobre o grupo Marseilles Online. Eles são conhecidos por serem difíceis, mas também por respeitarem competência genuína. Richard piscou em surpresa. Você pesquisou sobre eles? Quando papai me disse que havia uma reunião importante hoje, fiquei curiosa e pesquisei na biblioteca da escola durante o intervalo. Amélia sorriu levemente. Aprendi que o CEO, Sr. Dubois, perdeu sua esposa há 2 anos em um acidente médico que poderia ter sido evitado com melhor tecnologia. É por isso que ele investe pesadamente em inovação médica. Joseph olhou para sua filha com orgulho e surpresa. Mesmo ele não sabia que Amélia havia pesquisado sobre os visitantes. Sr. Donovan, Jennifer sussurrou urgentemente. Acabou de chegar uma mensagem dos franceses. Eles estão presos no trânsito e estarão aqui em 20 minutos. Richard sentiu o pânico retornar. 20 minutos para transformar uma menina de 12 anos em uma tradutora profissional ou assistir sua empresa colapsar na frente de repórteres e investidores. Há mais alguma coisa que eu deveria saber sobre você, Amélia? Ele perguntou, desesperado por qualquer sinal de que não estava cometendo o maior erro de sua carreira. Amélia hesitou por um momento, trocando olhares com seu pai. Bem, também falo alemão e espanhol, e tenho participado de competições de debate na escola em francês. Ganhei 3 primeiros lugares este ano. Debate. Richard se endireitou. Que tipo de debate? Discussões sobre it.
ICA empresarial, responsabilidade social corporativa, inovação tecnológica. Amélia listou casualmente. Minha professora diz que tenho talento para argumentação lógica e apresentação de ideias comple. Mon fingindo conhecer francês. Ela era uma pequena intelectual que havia inconscientemente se preparado para este momento por anos. Joseph, Richard se virou para o zelador. Por que você nunca me disse que sua filha era tão excepcional? Joseph olhou para baixo envergonhado. Sr. Donovan, o senhor conhece minha filha há anos, mas nunca perguntou sobre ela. Para o senhor, nós somos apenas parte da mobília. A observação cortou fundo. Richard percebeu que realmente via Joseph como um funcionário invisível, eficiente, mas irrelevante. Ele nunca havia se interessado por sua vida pessoal ou familiar. E agora descobria que este homem humilde havia criado uma filha extraordinária bem debaixo de seu nariz. Sr. Donovan, Amélia disse suavemente, o senhor está preocupado porque sou jovem e negra, não está? A pergunta direta o deixou sem palavras. Como uma menina de 12 anos havia identificado tão precisamente o cerne de seus medos? Não é isso. Está tudo bem. Ela o interrompeu gentilmente. Entendo perfeitamente. Mas sabe qual é a vantagem de ser subestimada? Você pode surpreender todo mundo. Enquanto Richard lutava com seus preconceitos internos e o relógio implacável, algo no olhar determinado de Amélia começou a despertar um sentimento que ele não sentia há anos. A mesma centelha de ousadia que seu avô teve quando apostou tudo em uma empresa em que ninguém acreditava que funcionaria. Minutos, Sr. Donovan. Jennifer anunciou, sua voz carregada de tensão, enquanto observava Richard ainda paralisado pela indecisão. A segurança confirmou que os executivos franceses acabaram de chegar no estacionamento. Richard olhou para Amélia, que estava calmamente ao lado do pai, como se discutir contratos milionários fosse uma parte rotineira de sua vida de 12 anos. Algo sobre aquela serenidade o incomodava. Era quase como se ela estivesse esperando por esta oportunidade há muito tempo. Amélia, ele disse hesitantemente, você realmente entende a magnitude do que estamos discutindo aqui? Se algo der errado, 200 famílias perdem seus empregos antes do Natal. Entendo perfeitamente, Sr. Donovan, ela respondeu com uma maturidade desconcertante. Mas posso fazer uma pergunta? Por que o senhor está mais preocupado com minha idade e aparência do que com minhas qualificações? A pergunta direta o deixou sem palavras. Joseph se mexeu desconfortavelmente, claramente orgulhoso da coragem de sua filha, mas preocupado com sua ousadia. Sr. Donovan, Jennifer interrompeu, se aproximando. Posso falar com o senhor em particular? Richard a seguiu alguns passos, baixando a voz. Jennifer, isso é loucura, apostar tudo em uma criança. Com todo respeito, senhor, Jennifer interrompeu, algo que ela raramente fazia em 15 anos de emprego. Cresci no mesmo bairro que Joseph e Amélia. Conheço essa família há anos. Amélia não é uma criança comum. Richard franziu a testa surpreso. O que você quer dizer? Ela ganhou uma bolsa integral para a Academia Riverside, a escola preparatória mais competitiva da cidade. Aos 10 anos, compete em torneios de debate acadêmico contra estudantes do ensino médio e ganha regularmente. Jennifer o olhou diretamente nos olhos. Sr. Donovan, Amélia Williams é um gênio e estamos desperdiçando isso porque ela não se parece com o que esperamos que um gênio se pareça. Richard sentiu o peso dessa revelação. A Academia Riverside custava $40 mil por ano e tinha uma lista de espera de 5 anos.
Como uma família da classe trabalhadora conseguiu uma bolsa integral? Há mais, Jennifer continuou. Amélia também fala mandarim e árabe. Ela ensina francês para imigrantes nos fins de semana na igreja local, voluntariamente. 12 minutos, gritou um assistente do corredor. Richard se virou para Amélia, que havia escutado toda a conversa sem se abalar. Por que você nunca mencionou nada disso? Porque o senhor nunca perguntou, ela respondeu simplesmente. Por anos, o senhor cumprimentava meu pai educadamente, mas nunca mostrou interesse real em conhecer nossa família. Para o senhor, éramos apenas parte do cenário. A observação cortou fundo, ecoando as palavras de Joseph de minutos antes. Richard percebeu que havia sistematicamente subestimado as pessoas ao seu redor, baseado puramente em aparências e preconceitos inconscientes. Amélia, ele disse, sua voz mudando de tom. Se estou confiando esta reunião a você, preciso saber que pode lidar com a pressão. Estes executivos são conhecidos por testar tradutores até quebrá-los. Fazem perguntas capciosas, mudam de assunto abruptamente e usam jargão técnico específico. Eu sei, ela respondeu calmamente. Li sobre suas táticas online. Sr. Dubois frequentemente faz perguntas sobre regulamentações médicas europeias para testar competência. Sr. Lauron gosta de usar expressões idiomáticas francesas regionais para confundir tradutores americanos. Richard piscou, impressionado. Você pesquisou sobre eles individualmente? Durante o almoço na escola, também estudei os relatórios anuais do Grupo Marseille dos últimos 3 anos, suas aquisições recentes e as apresentações técnicas que geralmente exigem. Amélia sorriu levemente. Papai sempre me ensinou que preparação é respeito. Joseph assentiu orgulhosamente. Minha filha nunca faz nada pela metade, Sr. Donovan. 10 minutos, ecoou novamente pelo corredor. Jennifer se aproximou com uma pasta. Sr. Donovan, preparei resumos executivos em francês sobre nossa tecnologia, só no caso, se Amélia conseguir lidar com o vocabulário técnico. Posso vê-los? Amélia interrompeu educadamente. Jennifer lhe entregou os documentos. Amélia os examinou rapidamente, seus olhos percorrendo as páginas com velocidade impressionante. Após 2 minutos, ela ergueu o olhar. Há alguns erros de terminologia aqui, ela disse diplomaticamente. Na página 3, inteligência artificial médica seria mais preciso como sistemas de assistência diagnóstica por IA. E na página 5, o termo para análise preditiva está um pouco desatualizado. Jennifer e Richard trocaram olhares incrédulos. Uma criança de 12 anos estava corrigindo documentos técnicos preparados por tradutores profissionais. Como você sabe disso? Richard perguntou, sua voz traindo uma mistura de admiração e incredulidade. Minha avó trabalhou em um hospital em Porto Príncipe antes de vir para os Estados Unidos. Ela me ensinou muito sobre terminologia médica em francês. Amélia fez uma pausa, seus olhos brilhando com uma memória carinhosa. Ela sempre dizia que as palavras certas podem salvar vidas. Então era importante conhecê-las perfeitamente. 8 minutos. Richard tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Amélia, você está contratada, mas preciso que entenda uma coisa. Se estes homens sentirem qualquer fraqueza, vão explorá-la impiedosamente. Não é pessoal, são negócios franceses. Entendo, Sr. Donovan, ela respondeu com aquela serenidade desconcertante. Mas posso lhe dar um conselho? Pare de se preocupar com o que eles vão pensar de mim e comece a focar em por que sua tecnologia pode salvar vidas. Paixão genuína é universal em qualquer idioma. Enquanto caminhavam em direção à sala de conferências,
Richard notou algo extraordinário acontecendo. A presença calma de Amélia estava transformando sua própria ansiedade em determinação. Pela primeira vez em semanas, ele não estava pensando no que poderia dar errado, mas no que poderia dar certo. Sr. Donovan, Amélia disse suavemente enquanto caminhavam. Há algo que o senhor precisa saber sobre esta reunião. Algo que poderia mudar completamente como o senhor aborda estes executivos. Richard parou abruptamente. O que você quer dizer? 5 minutos. Os olhos de Amélia brilharam com uma confiança que parecia impossível para sua idade, como se ela soubesse algo que transformaria esta reunião desesperada em algo completamente diferente. Algo que nenhum adulto na empresa havia considerado, mas que uma menina brilhante havia descoberto em sua pesquisa secreta sobre os homens mais poderosos da indústria médica francesa. Sr. Donovan, Amélia disse calmamente enquanto entravam na sala de conferências. Sr. Dubois perdeu sua filha de 12 anos em um acidente médico há 2 anos. O nome dela era Amélie, assim como o meu, mas em francês. Richard parou abruptamente. Como você sabia disso? Pesquisei além dos relatórios de negócios. Li obituários, artigos de jornais, entrevistas pessoais. Amélia ajustou sua mochila escolar. Sr. Dubois não apenas investe em tecnologia médica. Ele busca redenção. Quer salvar outras crianças porque não pôde salvar sua própria filha. 3 minutos. Richard sentiu algo fundamental mudando em sua perspectiva. Ele não estava mais vendo uma criança tentando ajudar um adulto desesperado. Estava vendo uma jovem estrategista que havia se preparado melhor para esta reunião do que ele. As portas do elevador se abriram com um som que ecoou como um sino do destino. Sr. Philippe Dubois emergiu primeiro, um homem distinto de 62 anos com cabelos grisalhos perfeitamente penteados, usando um terno cinza escuro que custava mais que o salário anual de Joseph. Ao seu lado, Sr. Laurent Russo, mais jovem, mas igualmente imponente, carregava uma maleta de couro italiano e a expressão de alguém acostumado a decepcionar americanos mal preparados. Richard respirou fundo e se aproximou deles. Senhores, bem-vindos à Donovan Industries. Eu sou... Bom dia, Srs. Dubois e Russo. Amélia interrompeu suavemente em francês, dando um passo à frente com a confiança de uma diplomata experiente. Sou Amélie Williams e serei sua intérprete hoje. Espero que seu voo de Paris tenha sido bom e que tenham conseguido descansar apesar do jet lag. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os 2 executivos franceses ficaram completamente paralisados, suas expressões mudando de ceticismo profissional para espanto total. Não apenas por causa da fluência perfeita da menina, mas pela elegância diplomática de sua apresentação e a preocupação genuína que demonstrou. Meu Deus! Dubois sussurrou em francês, seus olhos se enchendo de lágrimas inesperadas. Seu sotaque é perfeito. Onde aprendeu a falar assim? Amélia sorriu gentilmente. Minha avó era do Haiti, senhor. Ela me criou falando francês até os 6 anos. Sempre dizia que o francês era a língua do coração. Richard observou fascinado enquanto algo extraordinário acontecia. Dubois lentamente se ajoelhou até ficar na altura de Amélia, suas mãos tremendo levemente. Qual é seu nome, minha criança? Amélie, senhor, como sua filha. O mundo parou. Dubois fechou os olhos, respirando profundamente. Quando os abriu novamente, havia uma humanidade ali que Richard nunca esperara ver em um executivo tão poderoso. Sr. Donovan, Dubois disse em inglês carregado de emoção. Em 25 anos de negócios internacionais, nunca conheci uma tradutora tão jovem e tão bem preparada, mas há algo mais importante aqui do que negócios.
Russo, igualmente emocionado, acrescentou: esta criança nos tratou com mais respeito e cuidado em 2 minutos do que muitos adultos mostram em reuniões inteiras. Richard sentiu sua visão de mundo se despedaçar e se reconstruir simultaneamente. Por 40 minutos, enquanto Amélia traduzia cada nuance técnica da apresentação com precisão cirúrgica, ele assistiu a uma transformação que nunca esqueceria. Não era apenas tradução. Amélia conseguia capturar as emoções por trás das palavras, os medos não ditos, as esperanças ocultas. Quando Dubois fez perguntas complexas sobre ética em inteligência artificial, ela não apenas traduziu, ela contextualizou, explicou, humanizou. Sr. Dubois está perguntando se nossa tecnologia pode prevenir os erros diagnósticos que levaram sua filha embora. Amélia traduziu suavemente, suas palavras carregadas de compaixão genuína. Foi então que Richard percebeu que não estava apenas assistindo a uma reunião de negócios. Estava testemunhando uma sessão de cura emocional, conduzida por uma menina de 12 anos, que entendia a dor de uma forma que adultos privilegiados nunca poderiam compreender. Nossa tecnologia, Richard respondeu, olhando diretamente para Dubois, existe para garantir que nenhum pai jamais tenha que passar pelo que você passou. Amélia traduziu, mas acrescentou algo próprio. E posso prometer ao Senhor que toda vez que a tecnologia salvar uma criança, sua Amélie viverá através desse ato de amor. Dubois desabou em lágrimas. Um homem que controlava $100 milhões, chorando abertamente em uma sala de conferências porque uma criança havia encontrado as palavras que seus terapeutas caros nunca conseguiram oferecer. Sr. Donovan. Dubois disse finalmente, enxugando os olhos, não vamos investir apenas os 100 milhões que discutimos. Richard sentiu seu coração acelerar. Vamos investir 200 milhões e queremos que Amélie seja nossa embaixadora oficial para este projeto. Russo assentiu vigorosamente. Esta criança entende o verdadeiro propósito da tecnologia médica de uma forma que executivos adultos levam anos para aprender. Richard olhou para Amélia, que permaneceu calmamente sentada em sua cadeira, como se garantir o maior investimento da história da empresa fosse rotina. Há uma condição, Dubois continuou. Queremos estabelecer um fundo educacional abrangente para Amélie. Programa de intercâmbio universitário na França. Tudo pago. Esta criança não deve ser limitada por circunstâncias financeiras. Joseph, que havia assistido a tudo em silêncio absoluto, finalmente falou. Senhores, não sei o que dizer. Sermão, papai. Amélia disse suavemente em inglês. Lembra como mamãe sempre dizia que Deus coloca pessoas especiais em nosso caminho nos momentos certos? Acho que hoje todos nós fomos essas pessoas especiais uns para os outros. Enquanto os contratos eram assinados e o champanhe era servido, Richard percebeu algo que o manteria acordado por semanas. Por anos, ele havia caminhado pelo corredor, ignorando Joseph e Amélia, vendo-os como partes invisíveis da paisagem corporativa. Nunca imaginou que estava ignorando exatamente a pessoa que salvaria sua empresa e mudaria sua perspectiva sobre o que realmente significava reconhecer talento. No final da reunião, quando os franceses se despediram com abraços calorosos para Amélia, Dubois sussurrou para Richard. Senhor, você não apenas contratou uma tradutora hoje. Descobriu um tesouro que estava escondido bem na sua frente. Mas a maior revelação ainda estava por vir. Porque enquanto todos comemoravam o sucesso inesperado, algo nos olhos brilhantes de Amélia sugeria que esta reunião era apenas o início de uma história ainda maior, uma história que mostraria ao mundo inteiro o preço de subestimar pessoas baseado apenas em aparências.
A transformação na Donovan Industries era visível desde o momento em que alguém entrava no prédio. O retrato de Amelia Williams, agora com 13 anos, sorria da parede principal do saguão como a embaixadora corporativa mais jovem da história americana, ao lado de uma placa dourada. Inovação e inclusão, reconhecendo o talento onde menos esperamos. Richard observava de sua janela do escritório enquanto Amelia conduzia uma excursão para executivos japoneses interessados em expandir o projeto para a Ásia. Sua fluência em japonês, descoberta apenas na semana anterior, havia impressionado tanto os visitantes que decidiram dobrar seu investimento inicial. É surreal, não é? Jennifer comentou, se aproximando dela. Com os relatórios trimestrais. A empresa cresceu 400% desde aquela reunião. Amelia se tornou um estudo de caso em Harvard, MIT e Stanford. Richard assentiu, ainda processando como uma criança havia demolido décadas de preconceito inconsciente em uma única tarde. O que havia começado como desespero havia se transformado na revolução mais profunda que sua empresa já havia experimentado. Sr. Donovan, a voz de Amelia ecoou pelo interfone. Os executivos da Toyota gostariam de discutir a implementação da tecnologia em Tóquio. Posso agendar para amanhã? Claro, Amelia, e obrigado. A rotina havia mudado completamente. Joseph não era mais apenas o zelador invisível. Richard o havia promovido a supervisor de operações, finalmente reconhecendo que o homem que havia criado uma filha extraordinária possuía habilidades de liderança que haviam sido sistematicamente ignoradas por anos. Papai sempre dizia que as pessoas só veem o que querem ver. Amelia havia explicado durante uma entrevista no programa matinal mais assistido do país. Mas quando você para de julgar por rótulos e começa a ouvir os corações, descobre talentos incríveis em lugares inesperados. O programa havia gerado milhões de visualizações, transformando Amelia em um símbolo global de como o talento é desperdiçado quando limitamos nossa visão com preconceitos. Richard recordou a ligação que havia recebido de Dubois na semana anterior. Sr. Donovan, nosso hospital em Lyon salvou 120 crianças usando sua tecnologia. Amélie nos ensinou que investir em pessoas significa investir em milagres. Ainda mais impressionante era como Amelia permaneceu completamente inalterada por seu sucesso. Todos os dias, após seus deveres como embaixadora, ela voltava para casa no mesmo bairro, ajudava Joseph com as tarefas domésticas e continuava ensinando francês para imigrantes na igreja local. Dinheiro é apenas uma ferramenta. Ela havia explicado ao repórter da Forbes que queria entender como uma adolescente administrava um fundo educacional de $2 milhões. Se você não usar uma ferramenta para construir algo bom, ela é inútil. A entrevista havia se tornado viral, inspirando centenas de empresas americanas a reavaliar como identificavam e desenvolviam talentos dentro de suas próprias organizações. Naquela tarde, Richard recebeu um visitante inesperado. Charles Hampton, CEO da rival Morrison Corp, estava esperando nervosamente no saguão. Hampton havia perdido 3 grandes contratos para a Donovan Industries nos últimos meses, todos negociados diretamente por Amelia. Richard. Hampton disse claramente desconfortável. Tenho que admitir que subestimei completamente o que você construiu aqui. Minha empresa perdeu talentos por anos porque focamos apenas em pedigrees e aparências. Richard sorriu, lembrando-se de como ele próprio pensava apenas 6 meses antes. Charles, o que descobri é que o verdadeiro talento cresce em todos os lugares. Só precisamos parar de procurar onde sempre procuramos. Hampton suspirou.
Gostaria de propor uma parceria. Queremos que a Amélia nos ajude a revisar nossos processos de contratação e identificação de talentos. Estamos dispostos a pagar o que for necessário. Vou perguntar a ela, Richard respondeu. Mas conhecendo a Amélia, ela provavelmente vai querer que vocês invistam em programas educacionais para comunidades carentes. Foi exatamente isso que aconteceu. Amélia concordou em consultar para a Morrison Corp, mas apenas se eles criassem um fundo de bolsas de $5 milhões para jovens de comunidades do centro da cidade. Todo mundo tem uma história incrível, Amélia explicou a Hampton durante sua primeira reunião. A diferença é quem tem a oportunidade de contar essa história e quem tem a oportunidade de ser ouvido. Meses após aquela reunião que mudou sua vida, enquanto Richard observava Amélia explicar conceitos avançados de inteligência artificial para executivos de todo o mundo, ele percebeu que havia aprendido a lição mais valiosa de sua carreira. O verdadeiro sucesso não vem de encontrar pessoas que são como nós, mas de reconhecer grandeza em lugares que nunca pensamos em procurar. Joseph apareceu na porta, agora usando seu novo uniforme de supervisor. Sr. Donovan, Amélia me pediu para lembrá-lo da reunião com os investidores chineses às 15 horas. Ela revisou todos os documentos técnicos em mandarim. Richard balançou a cabeça rindo. Joseph, posso lhe fazer uma pergunta? Como você criou uma filha tão extraordinária? Joseph sorriu orgulhosamente. Sr. Donovan, Amélia sempre foi assim. A diferença é que agora alguém está prestando atenção. Enquanto observava Amélia liderar mais uma reunião que geraria milhões em contratos, Richard percebeu que aquela reunião desesperada 6 meses atrás não havia apenas salvado sua empresa, havia salvado sua capacidade de realmente ver as pessoas ao seu redor. O melhor de tudo, Amélia estava apenas começando. Aos 13 anos, ela já estava planejando iniciar sua própria empresa de consultoria em inclusão corporativa com uma missão simples: ajudar empresas a descobrir o talento que está bem na frente delas, mas que ainda não aprenderam a ver. Se esta história de oportunidades perdidas e talentos escondidos tocou seu coração, inscreva-se no canal para descobrir mais histórias sobre como o verdadeiro sucesso acontece quando paramos de julgar e começamos a realmente ver as pessoas extraordinárias que caminham ao nosso lado todos os dias.